Boa tarde, nessa tarde de sábado, quase a noitinha, é hora do nosso super bate-papo, a nossa live com o Dr. Fabiano Schwingel. E ele é pneumologista, um cara bacana, um cara sensacional que está à frente aí, ele e mais um bando de profissionais a quem a gente tem que ser muito grato, né? E a gente vai bater um papo com ele sobre o que nos assusta, Fabiano. Tudo bom, queridão? E aí, mulher, tudo bem? Tudo, Como é que você tudo tá? jóia. Tô bem, tô bem. Escondida? Sem... Ah, completamente, né? Eu não sei se É eu isso tô aí. exagerando ou não, mas eu tô assim, bem quietinha, Tu sabe? pode lidar com a incerteza, não aconselho muito. É, né? E você? Bom, você não tem como estar escondidinho, né, Fabiano? Você tá a Não, milhão, né? se tem um cara que não faz isolamento, sou eu, né? Eu tô Pois é. bem incomodado com a... Mas tudo bem, fazer o quê, né? A gente vai É, passar né? por isso. Daqui a Vocês pouco estão me passa. ouvindo bem, gente? Tá tudo jóia aí com o meu som ou vocês acham que eu tenho que colocar o microfone? O microfone não, o fone, né? Porque, ai, meu Deus, eu acho que o meu ouvido ele é muito pequenininho e esse negócio incomoda para burro. Tá me ouvindo bem aí, Fabiano? Tá tudo muito bem, meu anjo, tudo certinho. Então vamos lá. E aí, meu amor, me conta tudo, não esconde nada. Eu quero saber como é que você tá, porque sabe que a gente se preocupa com os nossos amigos, né? E Pois eu é. sempre que eu faço as minhas orações à noite, eu tenho pedido muito, eu falo, ai, que Deus proteja os nossos profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão ali, ó, na luta. Você tá bem? É. Não, eu tô bem. A gente tá aprendendo a lidar com tudo isso, né, Fabiola? Uhum, Então, querendo ou não, a gente acaba se adaptando a rotinas novas, apesar de ser uma loucura todos os dias, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, cada dia é uma uhum, surpresinha. Mas a gente tá lá aí, tá ajudando o pessoal, fazendo o possível para todo mundo sair dessa bem, né? Mas uhum. realmente, assim, a rotina de trabalho é enlouquecedora, né? A gente fica realmente ligado muito tempo por dia, tanto no hospital diretamente quanto em casa, porque os colegas pedem ajuda. Então, assim, a gente acaba tendo que realmente ajudar quem precisa e a gente tenta tentar, da melhor maneira possível, estar à disposição das pessoas, né? Nem sempre a gente Uhum. consegue ajudar todo mundo, mas vamos lá, estamos à disposição, né? Pois é. Para o pessoal que ainda não te conhece, eu queria que você falasse assim rapidamente sobre a Rapidamente. tua atuação. Eu sou pneumologista, trabalho em Joinville há bastante tempo, já há 20 e poucos anos, e hoje eu sou um dos médicos aí que está cuidando do Covid, mais principalmente no Hospital São José e no Hospital Regional, né? Fora o consultório, obviamente, e ocasionalmente a gente vai em alguns hospitais particulares para tentar realmente ajudar o pessoal. Mas tenho focado mais no público, porque realmente a demanda de trabalho no público está muito, muito grande, né? E então a gente dividiu os hospitais hermanamente entre os colegas para tentar que todo mundo seja assistido. Então a gente realmente dividiu. Eu fiquei mais com o São José e o Hospital Regional. E estamos aí lidando todos os dias com esse monte de pacientes que chegam para nós, né? Todo dia chega um monte, né, Fabiano? Todo dia chega, sabe? A gente está alguns dias um pouco mais assim esperançosos em relação à questão de quantidade de pacientes. Outros dias a gente fica um pouco mais assim preocupado, né? Porque os hospitais estão muito lotados ainda, né, Fabiola? Então eles vão demorar um pouco para esvaziar, né? Então esses pacientes ficam muito tempo no hospital, né? Muito, muito tempo. E aí acaba que eles demandam realmente um trabalho muito grande da instituição, né? E isso demora. Então, eles não rodam, eles ficam no hospital e o desfecho, muitas vezes, não é aquilo que a gente gostaria. Então, é um trabalho exaustivo, sabe? É um trabalho bem exaustivo, mas, assim, com muitas recompensas, né? A gente tem, em muitas histórias, realmente, pessoas que saíram muito bem, né? Obviamente que tudo depende da evolução de cada paciente e do que ele tem e que ele não tem, mas realmente a gente tem surpresas muito boas, e outras surpresas que demandam um pouco mais de trabalho, mas cada dia é um dia diferente, Fabíola. A gente está realmente todo dia se adaptando à realidade e contando com a ajuda aí de todos os
colegas que estão no hospital Uhum. trabalhando exaustivamente, né? Pois é, eu estava conversando com uma amiga minha, até ela está aí, a Tanise, ela é endócrina, a gente estava Sim, batendo conheço papo, bem. e ela falou, Fá, a gente tem falta de pessoal, né? Esse é que é o problema, né? Que é muito paciente para pouco profissional atender, né? Então, realmente acaba sobrecarregando uns e outros, né? Mas, assim, É que dependendo da especialidade, sabe, Fabiola? Tipo, tipo a da Tanise e a minha pneumologia, não tem uma grande quantidade de pessoas na cidade, né? Então a gente tem que realmente se dedicar ao máximo possível, porque tu não consegue dar cobertura em todos os lugares, né? pois E a é. questão da exposição, que tu tem muitos profissionais da área da saúde que também acabam ficando doentes, então eles acabam saindo. Então eles saem, eles voltam, aí ficam 14 dias fora. Quer dizer, então tudo isso acaba sobrecarregando quem fica na instituição, né? E como a demanda Uhum, de pacientes internados de UTI aumenta bastante, então tu não tem profissional, muitas vezes, que sabe lidar com pacientes graves de UTI, né? Então, não é todo uhum. mundo que sai da faculdade que vai saber regular um respirador, né? Então, não é Pois bem é. assim. Então, não é uma coisa, vai lá e mexe nos botões, né? Igual me contaram esses dias, né? Alguns colegas, assim tá bom, assim tá ruim. Quer dizer, não é assim que funciona, né? Tu tem que pegar e realmente regular conforme manda a regra, né? Então acaba sendo bastante surpresa, né? Pois é. Até estou aqui. Olha, gente, fiquem à vontade aí para compartilhar nossa live, né? Obrigada por estarem entrando junto conosco. O doutor Fabiano Schwingel é um grande amigo, um cara bacanérrimo e sempre disposto, né, a bater esse papo. Já conversamos outras vezes, que foi sucesso. E o legal, né, Fabiano, que as pessoas gostam de você porque você tem uma linguagem que todo mundo entende, né? E é sincero, né? Não tem aquela coisa de, sabe, não me reles, não me toques. Tu fala Papo reto. mesmo e é isso que tem que É, mas ser. eu acho que tu ser verdadeiro em circunstâncias difíceis, né? Por mais difíceis que elas sejam, eu não expor a pessoa que está com um ente, ou ela está doente, ou qualquer coisa desse tipo, a realidade, isso vai colocar a pessoa num nível que muitas vezes de ilusão, né? Frente a uma coisa que eu não consiga resolver. E eu vou criar expectativas, né? Expectativas frustradas muitas vezes são piores do que, na verdade, né? Tu dá uma falsa ilusão, né, de alguma Real, resolução de né? problema, né, real, né. Então Uhum. eu sempre fui papo reto, direto e não costumo ser diferente com os pacientes, com familiares, com absolutamente nada. E se o pessoal gosta do meu jeito de trabalhar, então tudo bem, né, tô aí para É ajudar, né. isso aí. O É. Robson está perguntando se vai demorar muito para uma vacina. É, O que assim, que a gente você tem. acha? Eu acho que tem um tempinho pela frente ainda. Tem algumas coisas que a gente não sabe, né? Já estão surgindo bastante comentários em relação a esse negócio da vacina russa, mas como a gente não tem realmente nada de pesquisa em cima dela e demonstração de resultados, a gente fica muito na dúvida, né, de prescrever uma vacina sem resultados, né? Então, Pois essa vacina da AstraZeneca, que é de Oxford, né, realmente é a que está mais aparentemente próxima, junto com a da China, né, de sair no mercado. E a gente acredita que até final do ano, início do ano que vem, o negócio esteja aí para conseguir vacinar esse povo todo, né? Até pois é. porque isso tem que chegar, né? A gente conversou, acho que faz um mês e pouco atrás, né, Fabiola? Ah, E aí, de lá para cá, quer dizer, apareceram bastante coisas novas, né? E até antes de ontem apareceu esse negócio do soro do cavalo aí, que o Instituto da Vital Brasil está produzindo no Rio de Janeiro, outra possibilidade de tratamento, né, dos casos, né? Então, as coisas estão acontecendo, mas na velocidade da ciência, quer dizer, então a gente não tem condições, não na tem como verdade, adiantar, né? então a gente acaba muitas vezes ficando refém dos resultados de trabalho, né? Então, realmente, avisou o Robson aí que o negócio vai aparecer, né? Agora, Uhum. a gente espera que o mais rápido possível, porque nós da área da saúde não vemos a hora que esse negócio diminua, né? A gente está cada dia torcendo quando internou só 2 hoje, coisa boa. Aí interna outro dia, interna um pouco mais. A gente está na torcida diária para Claro. diminuir a quantidade de casos, né? Uhum. Olha só, tem uma perguntinha aqui para você. Qual que é a tua análise da curva em docentes estados como Bahia, que não baixa, e a curva do Ceará, que reduziu e começaram na mesma época? O que que tu me diz disso? É um pouco difícil fazer análise porque tu não sabe assim exatamente as condutas, né?
esse negócio de fazer as condutas em relação a tratamento precoce varia muito entre um lugar e outro. Esses dias até, acho que tu deve ter entrevistado alguém aí falando sobre isso também, e as opiniões são muito variáveis, né? Então, esse Uhum. negócio de variabilidade de curvas, né? Tudo depende da quantidade de registros, né? Se eu não testar nenhum paciente hoje em Santa Catarina, os casos acabaram, né? Pois é. Então, se eu não registrar corretamente o óbito, também acabaram, né? Então, tudo É depende de como tu... difícil analisar, né? Exatamente. Então, se eu não testar e não tiver uma proporção, Bahia realmente tem menos casos e o outro mais casos, e a quantidade de testes foi proporcional entre os estados, quer dizer, então, se teve um teste proporcional entre os dois estados e eu testo todo mundo do mesmo jeito, eu posso comparar laranja com laranja. Senão, eu estou comparando Uhum. laranja com banana, quer dizer, não tem como comparar, né? Então, realmente é muito difícil comparar coisas se eu não sei como é que eles foram realmente feito a seleção dos casos, né? Quem vou testar? Uhum. Todo mundo? Ah, só quem tiver sintoma? Só os casos graves? Quer dizer, isso interfere nitidamente no resultado final, né? Porque Claro. senão a gente não sabe. Aqui no estado, aqui a gente sofre muito com falta de kits, né? Por vários momentos aí o pessoal está lutando para conseguir testes, né? Meu amigo Luiz Henrique Melo aí está brigando aí para tentar fazer o centro funcionar bem, né? Junto com testes diagnósticos, tudo. Então acaba que isso é importante. Tu não tiver um teste diagnóstico, tu não tem como saber onde é que a doença está indo, qual bairro que ela está indo, quem ela está afetando, qual a faixa etária. Então, tu tem que ter essa Uhum. organização toda para conseguir realmente fazer o negócio funcionar, né? Porque senão tu não tem É, ideia, né? claro. E eu tenho visto assim, até amigos, né? Porque agora chegou um pouco mais perto da gente, né? Isso é que vai causando na gente uma. Colado, tu quer dizer, né? Sabe? Vai ficando, meu Deus, a fulana, a Beltrano, todo mundo agora já tem gente que conhece, familiares, e eu tenho amigas que a família inteira está com Covid, A gente né? comentou na outra vez sobre isso, lembra? Não sei se tu vai Pois lembrar, é, mas que mas assim, não, mas não estava é assim tão, familiar. né? É, porque é uma disseminação familiar, né? Então as pessoas se Uhum. contaminam dentro de casa. Só que tu não tem dentro do poder público uma autonomia para conseguir controlar o que o cara faz dentro de casa. Eu posso, Pois é. usa máscara na rua, multa R$ 3.000. E em casa faz o quê? Usa máscara também? Quer dizer, nos casos de risco deveria, mas a gente não tem esse controle para conseguir evitar a disseminação domiciliar. Então alguém traz o vírus da rua, chega em casa e dissemina, quer dizer, e a família inteira fica acometida. Esse que é o negócio, né? Então acaba que a gente está vendo essa disseminação familiar muito, muito forte, né? Muito forte. Ô, É. Fabiano, e aquele coquetel inicial, o que que você me diz? Você acha que é Assim, ó, isso eu não tenho mesmo? Como é que a feito, gente está? eu realmente não tenho feito. Eu tenho notado pacientes chegando no hospital que tomaram, que não tomaram. Eu tenho seguido algum tipo de critério para prescrição da medicação, porque realmente a gente vê que fazer muita coisa. Tipo, hoje eu vi um trabalho sobre vitamina D que eu estava lendo, né? E melhorou a questão de resposta nos pacientes que tinham vitamina D muito baixa, ou seja, ele já tinha que tomar vitamina D porque realmente era baixa, né? De qualquer Então, jeito. de qualquer jeito. Então, nesses Uhum. pacientes onde teve maior benefício em relação à resposta imunológica dele, ou seja, nos pacientes que não têm vitamina D baixa, esse se beneficia menos, né? Então, acaba que até que ponto vale eu encher o copo demais, sabe, até transbordar de vitamina, para saber se isso realmente vai ter uma resposta imunológica futura melhor, né? Então, existem Depois, muitas tudo que é dúvidas. demais é tão ruim quanto tudo que é de Exatamente. menos, né? Se não faz mal, então toma igual, né? Até tu ter um cálculo renal e fazer uma calculose renal lá, e aí tu vai ver, nossa, tomei vitamina D, fiz um cálculo renal, né? Então, quer Pois dizer, muitas vezes a prevenção pode gerar efeitos colaterais, essa é a grande preocupação, né? Então, os uhum. coquetéis estão disseminando, né? Eu, como falei na outra vez, é, gostaria de prescrever para todos os pacientes, mas eu realmente não tenho as melhores evidências, então eu não tenho utilizado o terapia precoce, né? Eu tenho realmente cuidado o máximo possível dos meus pacientes e visto as evoluções, né? Mas no hospital chega todo mundo que tu pode imaginar. Quem tomou coquetel, quem não tomou coquetel, e chegam graves do mesmo jeito, né? Então, e as pessoas acabam fazendo por conta própria muitas coisas, né? Coisas caseiras, coisas que todo mundo fala, né? Então, meio que disseminou e cada um faz o que quer, quer dizer, então acaba que não tem mais uma orientação que acaba sendo padrão para todo mundo, né? E a ivermectina?
A gente só usa como profilaxia para uma infecção por verminose grave, para quem vai internar no hospital e fazer corticoide, dose única, e ambulatorial realmente a gente não tem feito para todo mundo, né? Ela mostrou o resultado em laboratório, como a gente comentou outra vez, mas em casos em dosagens extremamente altas, né? E aí tu tem alguns efeitos colaterais possíveis, né? Neurológicos, inclusive, né? E aí tu acaba muitas vezes fazendo. Eu tive colegas meus que tomaram doses de ivermectina que eram doses absurdas, né? E eu falava para eles, colegas médicos, né, que acreditavam, ou acreditam realmente que aquilo vai fazer efeito, né? Então, mas são doses cavalares, tomavam 4, 5 comprimidos por dia, 4, 5 dias seguidos, quer dizer, então aí a dose fica também assim meio a critério de cada um, né? Então, assim é a vitamina D, assim é a cloroquina, assim é o zinco, assim é tudo, né? Então, cada um puxa para um lado, né? Então, cada um puxa o seu estudo, cada um puxa a sua referência. E Mas aí, o achismo é que é complicado, é né? complicado, né? Mas a gente vê que Tem, realmente os pacientes acabam chegando no hospital tomando todas as medicações, né? Profiláticas, muitas vezes, e a evolução é do mesmo jeito, né? Até porque se o paciente tem cloroquina, essa semana a gente está com uma senhora internada no hospital que tem uma doença reumatológica, ela tem lúpus, né? E ela toma cloroquina a vida inteira, né? Ela internou igual no hospital, ou seja, ela tomando hidroxicloroquina a vida inteira, ela internou do mesmo jeito, então não teve diferença em relação à questão de tomar ou não tomar. No caso dela, ela toma todo santo dia. Então varia realmente muito de opinião, né, Fabiola? tem ali, tem um comentário aqui de pacientes que internam com quadro grave, mesmo tendo feito o tratamento precoce, evoluem com quadro renal mais grave. Existe alguma relação? Eu não tenho esse dado, mas tem a questão do dado realmente de vitamina tratamento precoce e questão nefrocalcinose, né, que a gente sabe que existe algumas coisinhas, né. Muita vitamina D faz mais cálculo renal, deposita mais cálcio no rim, faz mais cálculo e tem algumas alterações, né. Agora, em relação ao porquê de lesão renal, a gente sabe que os pacientes fazem muita lesão renal. Eu tenho muito paciente com insuficiência renal fazendo diálise no hospital por caso grave, né. Então, eles vão para a UTI e acabam fazendo diálise, porque afeta o organismo inteiro, né? Não é uma lesão pulmonar, claro, é principalmente pulmonar, mas tem várias manifestações em vários sistemas diferentes, né? Então, o renal realmente é frequentemente acometido e dentro do hospital a gente vê isso com muita frequência. E os pacientes têm que evoluir para diálise, em alguns casos, nos casos mais Nossa. graves, para conseguir compensar. E pacientes que não tinham absolutamente nada, né? Pacientes que tinham um rim absolutamente normal, ou seja, realmente foi uma doença aguda do hospital, né? Daquele tempo que ele estava ali, que causou essa alteração, né? Pois é, tem a Karina aqui está perguntando se alguém que já testou positivo é possível levar o vírus para casa novamente, mesmo que não desenvolva mais o vírus? O vírus permanece Essa é uma nessa pessoa por algumas horas? Como é que funciona isso? a gente pode ser carreador, né? O carreador é isso, na verdade, tu vai levar o vírus contigo e demora um tempo pro o organismo combater. Tu não tem um escudo protetor na tua face que vai fazer com que o vírus não entre. Ele vai entrar, né? Ele vai entrar e aí até que ponto ele fica ali algum tempo até o teu sistema imunológico realmente liquidar ele, você já tendo alguma resposta imunológica, isso vai um tempinho. Até que ponto isso consegue transmitir para outra pessoa não é uma grande dúvida. Mas pela recomendação, eu vou dizer, use máscara. Mesmo você tendo pego já o vírus, a recomendação é usar a máscara, e é em função disso. Porque a gente não sabe até que ponto, a princípio, a prima infecção, que é a primeira infecção, mantém uma imunidade por algum período. Mas até que ponto o vírus não se instala por um período que não transmite para outra pessoa, né? Então, esse negócio de ser carreador do vírus, isso pode, né? Existe a possibilidade de acontecer porque o sistema imunológico demora um tempo para reagir. Não é uma coisa absolutamente imediata no mesmo instante que ele entrou no teu organismo. Então, ele se multiplica por um tempo e pode realmente carrear um pouco desse vírus para frente, né? Agora, quanto tempo? Isso é um pouco difícil. Eu não tenho esse... É uma pesquisa meio estranha, né? Ainda é muito cedo, né, Como para é que eu vou dizer, né? inocular um vírus de uma pessoa que já teve o corona para saber quanto tempo demora para ele transmitir para outra pessoa? Quer dizer, é um estudo que nenhum conselho de ética em qualquer lugar do mundo ia autorizar a fazer, né? É expor uma pessoa a um vírus que pode ser letal para saber se ele vai ser carreador ou não vai ser carreador desse vírus. Então, realmente é uma pergunta que a gente pensa que sim, mas eu não tenho um estudo na cabeça que fale quantas horas aquilo vai ficar colocando, né?
O negócio é se proteger sempre e Sempre proteger quem você ama, ou seja, usa máscara e tá tudo certo, tá né? tudo certo, é isso aí. Aham. Ô, Fabiano, e tem muita sequela, ou não? Ou Tem. cada caso é um É, caso? Porque a gente vê assim, tanta falação, tanto falatório, um alojou não sei aonde, o outro não sei o quê, o outro. Como é que é? assim, ó, a gente conversou um pouquinho essa semana e quando tu propôs fazer essa questão da abordagem da sequela, é importante, porque as pessoas vão muito ao consultório, né, pós-Covid. Né? Então, essa orientação pós-Covid, essa live é realmente para isso, né? Saber até Hum, onde, na verdade, a pessoa... eu tive Covid semana passada, né? Eu tive pacientes no consultório que chegaram com Covid diagnosticado há 3 dias para saber o que tinha que fazer. Eu falei, absolutamente nada, foge daqui e vai embora, que tu vai contaminar o meu vozinho que está no lado de fora, e aí aquele vozinho do lado de fora vai se contaminar e talvez tu passe bem pela doença e acabe contaminando outra pessoa. Então, não é o lugar hum, de estar, né? Então, essa live é bem importante no sentido assim, eu realmente preciso consultar sempre que eu tenho Covid, quanto tempo depois eu tenho que procurar um médico para ver se ficou algum tipo de sequela e qual sequela que tem, né? pois é. Então, a questão da sequela, existem descrições realmente em todos os sistemas, certo? A porcentagem delas, Fabiola, ela varia bastante conforme o grau de acometimento. E isso é bem lógico. Se tu tem um quadro muito leve e tu teve um quadro aonde você teve a infecção, passou bem pela infecção, né? E passou 2 semanas, né? E tu ficou lá com sintomas clássicos de diminuir um pouco a questão do cheiro, um pouquinho do gosto. Eu preciso voltar no médico amanhã? A resposta é não. A tendência é que isso vai melhorar. Os pacientes que, na verdade, ficam com mais sintomas e ficam com mais sequelas, realmente são aqueles pacientes mais graves, né? E esses nós temos algumas preocupações, porque o vírus ele recebe alta do hospital e tu tem complicações tardias relacionadas com o vírus. Então, isso já acontecia com outros vírus também, né? Então, não é de hoje que uma infecção viral faz com que a pessoa tenha uma predisposição de uma sequela de doença pulmonar, doença neurológica, doença renal, doença hepática, né? Então, as doenças realmente elas ficam com algum tipo de sequela, né? Pós uma infecção viral, ou muitas vezes que a gente vê também é uma exacerbação de uma doença que estava lá muito indolente, muito quietinha no canto dela, e em função da infecção, tu acaba estimulando o teu sistema imunológico e aquilo começa a funcionar. E aí tu vai, desenvolve doenças que, na verdade, é uma ativação. A gente tem muitas doenças reumatológicas e neurológicas que se desenvolvem muitas vezes pós-infecções virais, e isso realmente fica algum tipo de sequela um pouco mais longa. Então, os pacientes que permanecem mais sintomáticos, eles têm que dar um tempinho e não tem aquele desespero de 14º dia, no 15º, vou estar no consultório do médico porque eu tenho que Aham. consultar e fazer o check-up pós-Covid. Não, eu não preciso. Se eu estou, na verdade, evoluindo bem e os sintomas são leves, né, eu posso ficar em casa e esperar. Hoje eu estava vendo um artigo para falar sobre isso, para dar até uma orientação de qual o tempo. E o tempo Aham. são 8 semanas que a gente pode, na Nossa. verdade, ficar com algum tipo de resquício de sintomas, né? E até lá não deve ter uma preocupação tão grande em relação a sintomas leves. Obviamente, sintomas leves, né, Fabiola? Uhum. Se o paciente está com dor torácica, se ele está com secreção, se ele está com febre, fraqueza muscular, diminuição do reflexo, alteração no sistema digestivo, tanto para comer quanto ir ao banheiro, né? Qualquer coisa desse tipo, aí muda de conversa. Aí eu sou obrigado a fazer uma avaliação mais rápida. Eu já tive casos no consultório, que eu estava discutindo com um colega neurologista hoje, de paciente que chegou no consultório com fraqueza muscular extrema, né? E aí tinha realmente esse caso, uma doença neurológica no sistema nervoso central. E eu fiz os exames, os melhores exames desse paciente para ver a capacidade pulmonar, e a capacidade pulmonar dela era absolutamente normal, né? Então não ficou sequela da parte pulmonar e ficou uma sequela da parte neurológica, mas existiu por parte do caso da paciente uma manifestação. Fabiano, eu não estou legal. Tem alguma coisa diferente. Eu estou muito fraca, eu não consigo levantar da cadeira, eu não consigo caminhar, eu não consigo fazer um esforço mínimo, a minha força foi embora. Ou seja, conforme a manifestação do paciente, muitas vezes, justifica sim investigação e cada caso é um caso.
Então, existe sequela, existem trabalhos já relatando fibrose pulmonar, lesões cardíacas, né, embolia pulmonar crônica, né, ou seja, pacientes que têm aqueles quadros de embolia pulmonar e podem no futuro desenvolver alguma sequela da circulação pulmonar, a gente não sabe, mas são doenças que afetam muito a circulação pulmonar e no futuro talvez a gente tenha realmente doenças da circulação de sangue dentro do pulmão, né? Então a gente não tem isso ainda bem definido, mas a gente sabe que a doença sim afeta a microcirculação, que são aquelas veiazinhas mais fininhas e as tromboses ocorrem lá dentro do espaço pulmonar. Então existe sim. Agora, não é uma histeria, a gente tem que ver caso a caso. Se a pessoa realmente tem sintomas muito leves, Fabiola, e não tem manifestações grandes, eu vou dizer, tranquilo, Tranquilo. vai ficar bem, né? Passou 2 semanas, a pessoa notou que está melhor, eu não sou obrigatoriamente necessário fazer 500 exames. Qual exame que eu vou ter que fazer? Bom, procura, imagina, nós temos aí quantos mil casos em Joinville? 10 mil casos, 11 mil casos. Imagina tu gerar uma demanda, né, que é a nossa preocupação. Nós temos o cara internado, que continua internado no hospital. Dá uma trabalheira enlouquecedora. Aí esse mesmo paciente que sai tem que reconsultar 2 ou 3 vezes, 3 semanas depois. Imagina se a gente vai ter profissional para conseguir atender no hospital e pós. Então, nós temos hoje um problema, que é isso, é o pós-Covid. Né? Existem sim indícios de pós-Covid, né, síndromes pós-Covid, mas conforme o caso necessita avaliação maior. Se tiver sintomático depois de 20, 30 dias, obviamente, a gente vai ter que fazer uma avaliação mais detalhada e ver o que está acontecendo. Tem uma amiga minha, até a gente estava conversando ontem, e ela não teve nada pulmonar, mas ela teve um gastrointestinal bem complicado e fígado. É fato isso ou é crença? Não, é fato. É mesmo? É fato. Altera realmente a flora gastrointestinal, altera a parte neuronal, gastrointestinal, até neuroendócrina daquela parte, porque o vírus ele se liga, a gente chama de receptores, né? E esses receptores estão no corpo inteiro, né? E no trato gastrointestinal tem muito desse receptor que o corona se liga. Então, realmente, a manifestação gastrointestinal de vômito e diarreia é muito frequente nos pacientes, né? E alguns persistem um pouco mais. Eu tive um caso essa semana de um senhor com incontinência fecal, que é uma coisa extremamente chata, né? Nossa, Então, um senhor imagina. que teoricamente ígido vai ter que andar com fralda por um período até se recuperar, quer dizer, então não quer sair de casa. Isso causa outros problemas, né? Que é na questão do isolamento social e do estudo psiquiátrico, né? Porque é uma Claro. pessoa que acaba ficando, muitas vezes, precisando da ajuda de algum psicólogo, algum psiquiatra, pela questão da sensibilidade, então, que é a síndrome pós-traumática de uma infecção, que não só pela infecção, eu passei pelo Covid, e agora fico com uma sequela, né, que eu não consigo sair na rua porque tem uma incontinência urinária ou fecal, ou não consigo caminhar, Imagina quer que dizer, coisa desagradável, é que horror. muito desagradável, e isso Mas a leva um semana tempo. que vem a gente vai estar conversando com a Cida Fontana, ela é Opa, psiquiatra, né? Então a sim, gente vai fazer uma matéria com ela e eu estou na captura também de um já neuro vou, para a já gente vou, já poder. vou escrever umas perguntinhas para perguntar para a Cida aqui semana que vem. Então, não, e ela vai estar, é uma querida, uma fofa, né? E ela É falou, isso aí. não, Fá, vamos embora, né? E é legal É. porque essa disponibilidade de vocês conversarem com a gente, isso é muito bom, né, Fabiano? Isso dá Dia de semana é um uma. pouco mais complicado, mas esse horário de sábado sabe que não foi ruim, porque É, 17 então, horas não pois tem nada é. para fazer, vamos lá, vamos conversar um Pois pouquinho, é, bater eu um digo papo, que é isso aí. eu falo que é um horário bunda, porque a gente não faz nada nem antes e nem. O Fabiano Vlad está perguntando aí se é verdade que a obesidade é predisposição para Covid grave. Isso é muito verdade. Isso é uma verdade, muito verdade, né? E tu imagina que a gente no hospital, quando chega um paciente obeso, né? A gente já chama, chegou mais um bebezão, né? Ah, Porque a gente sabe que vai demandar bastante trabalho. São pacientes que ventilam mal, né, já cronicamente, né? São pacientes que, por naturalmente, a obesidade, ela causa uma doença inflamatória no organismo, então eles são pacientes mais inflamados, são pacientes que realmente têm uma dificuldade de movimentação, né?
aí isso, na verdade, nos coloca como a gente fazendo uma perspectiva de evolução realmente, assim, ruim para quem tem uma obesidade, né? Isso, os estudos todos mostram que a mortalidade em paciente obeso é maior do que dos outros pacientes, por várias circunstâncias. Eles são mais doentes, têm mais patologias, né? E são de difícil trato no sentido de manejo do paciente. Como é que tu vai girar uma pessoa na cama e colocar ele de bruços, né? Que a gente faz isso muito no hospital, em paciente com doenças graves, né? E isto, na verdade, com 180, 200 quilos, né? Não é fácil virar uma pessoa desse tamanho. E aí tu vai virar ele de barriga para cima, barriga para baixo, quantas vezes? Como é que tu vai conseguir? Tem máquina para isso ou é tudo na munheca? É tudo na mão, né? Na munheca, né? É na munheca. Então, assim, é um pouco difícil, muitas vezes, conseguir fazer esse trabalho com os obesos. E os obesos realmente têm, a gente tem visto mais mortalidade nesses pacientes que são obesos mórbidos, ou obesos, né? Acima de 30 IMC, né? Aquela continha, né? Peso dividido pela idade, pela altura e pela altura, né? Altura ao quadrado, maior do que 30 é um fator de risco já. Muita gente com sobrepeso aí. Uhum. Para poder, na verdade, estimular as pessoas a manter uma saúde, né? Porque agora conta, né? Agora tudo conta, né? Claro. Não, e tem Agora, muita gente com sobrepeso por conta de não estar conseguindo malhar, né? E isso é sim. fato, né? Porque a pessoa não vai para academia. Aí também fica estranho, né? Porque, gente, o uso da máscara com a gente andando de bike, é horrível. Como é que... Todo mundo, assim, que eu conversei, é aquela questão, assim, faz atividade física ou não faz? Alguns, realmente, a academia restringiu bastante a questão de movimentação e todo mundo ganhou 2, 3 quilinhos rapidinho, né? Ah, Depois que ganhou. começou isso, 2, 3 quilinhos é fácil de ganhar, né? Isso Então, então. fichinha. Então, acaba que a obesidade, realmente, e a não atividade, não é só a questão de ganhar gordura, é perder músculo. E no momento que tu perdeu o músculo e que tu precisa sair do aparelho de respirador, isso é importante, né? Então, tu imagina que tu tem, isso conta em relação à questão das sequelas, né, Fabíola? A gente estava falando de sequela pós-Covid, que é importante. Então, assim, pacientes rígidos muito fortes, eles não conseguem levantar e ficar de pé na cama, né? Porque a musculatura não suporta, né, o peso deles, porque tu tem a questão de medicações que tu usa no hospital que tem efeitos colaterais que afetam os teus músculos também. Então tu usa bloqueadores neuromusculares que fazem que essa musculatura pare de funcionar e nós queremos que a musculatura dele pare, porque senão tu não consegue, ele não pode se mexer. Se ele se mexer, a oxigenação cai, então eu não quero que ele se mexa. E aí isso dá uma sequela, e o teu músculo já sofreu. Se tu não está em boa condição física, tu perdeu ainda mais músculo. Então, quer dizer, a questão muscular e gordura acaba tendo um monte de fator que realmente é importante nesta fase, né? Então, a sequela pós-Covid também, na parte neuromuscular, é muito importante. A gente vê muita paciente com dor crônica, fraqueza muscular, formigamento na mão, formigamento nos pés, né? Dor de cabeça, que é uma coisa muito frequente em paciente com Eu ia te Covid. perguntar Quase isso. 80% dos pacientes com Covid relatam algum tipo de dor de cabeça, né? Então, isso é bem... E fica alguma sequela após. Quando tu conversar com algum neurologista, é um tópico interessante de conversar com ele, porque cefaleia realmente acontece bem frequente esses pacientes, né? Então, realmente, são perguntas bem, bem importantes que estão sendo feitas aí para os teus seguidores aí. Não, e esse é o objetivo, né? Bater papo reto, né? É isso aí. Leite é um alimento que prejudica o quadro de Covid, porque todo mundo fala que o leite, não esquece o leite. Leite é para Eu não animal. vejo isso, eu não vejo isso, assim, as teorias, se tu toma leite e não faz mal com leite, toma leite, né? Agora, se tu tem uma sensibilidade alterada já prévia, por que tu vai parar? Eu acho que a questão é muito de sensibilidade. Despapilou o teu trato gastrointestinal, tu tá com sintoma gastrointestinal mais exacerbado naquele momento, e tu tomou um copo de leite e não deu certo, cara, suspende o leite, deixa quieto, né? Então é a sensibilidade, pessoal. Isso não vai piorar o teu caso, tu vai ter um sintoma transitório naquele momento. No outro dia tu não tomou, vai voltar ao normal. Agora, dizer que vai piorar a evolução, não. Não é isso. Tu vai ter um sintoma agudo do desconforto abdominal naquele momento. E depois aquilo vai passar, né? Então, mas se tu já tinha predisposição prévia,
tu vai continuar tendo, tu não vai mudar o teu organismo porque tu teve Covid ou não teve Covid, quer dizer, isso não é uma questão, né, desse tipo, né? Aham. É. A Jaque até, eu estava conversando com ela esses dias e o pai dela está entubado há 15 dias. É complicado, né? Porque isso vai causando na família inteira um desconforto emocional, inclusive, né? Por isso que a Cida vai vir aqui para a gente conversar sobre Estas essa parte síndromes emocional aí também, né? pós e a parte, assim, ó, eu vejo no consultório, assim, todo santo dia, a falta de ar de origem psicogênica, né? As pessoas juram que elas estão com uma doença grave porque elas tiveram Covid, né? E elas não conseguem diferenciar, elas realmente ficam sensibilizadas. Não é culpa delas, elas estão realmente com uma síndrome pós-traumática por ter É, claro. colocado no corpo delas um vírus que poderia ter matado elas. Então, na cabeça da pessoa, muitas vezes, que é mais sensível em relação a esse tipo de trauma, isso é muito difícil. Precisa realmente de ajuda. E eu tenho que mandar para alguns colegas para poder tratar, porque senão a pessoa não consegue sair. Então, e são pacientes que muitas vezes, Fabiola, eles são muito dispendiosos de trabalho, porque tu tem que investigar. Tu está com falta de ar pós-Covid. Será que ele tem uma doença real ou não é real no sentido de orgânica, de o coração, pulmão? Ou é só psiquiátrica, eu tenho que medicar a parte psiquiátrica? Ou seja, até eu chegar e excluir e dizer, não, realmente o negócio é alguma alteração pós-traumática, eu tenho que excluir todas as anteriores. E aí, para É. excluir tudo isso, é um monte de exame, né? Então, tu vai ter que Ah, descartar verdade. alteração na circulação, fibrose, e aí vai. E até porque Pois assim, é. né, Fabiola? Alguns exames não vão pegar, certo? E a gente vê isso no Uhum. consultório, doutor, quero fazer o melhor exame para saber o que eu tenho, né? Qual o melhor exame? Falei, depende do caso, né? Para medir, por exemplo, a capacidade do pulmão, a gente faz um teste que é um teste normal chamado espirometria, certo? Que mede a Uhum. capacidade do pulmão. É um teste Sim. rápido, fazem 10 minutinhos. Esse teste consegue pegar realmente a alteração em todos os pacientes? E a resposta é não, né? Então, eu não consigo, através desse teste de espirometria, eu consigo em 15 a 20%, mesmo que a pessoa tenha a doença e eu faço o teste, eu não consigo pegar uma sequela pela alteração do Covid, muitas vezes. Então, eu tenho que fazer um teste mais avançado, eu tenho que fazer um teste de capacidade de função melhor para conseguir realmente detectar se esse paciente tem ou não tem uma sequela. Então, o limiar em relação a dizer para ti assim, eu faço um exame mais ou um exame menos, é aquilo que o paciente me conta. Eu sou Entendi. obrigado a acreditar. Se ele falou, eu tenho alguma coisa, eu não estou normal, eu vou atrás e vou indo. Eu vou indo até achar alguma coisa ou não achar. Então, o paciente com dispneia psicogênica, né, que é esse cara que tem muita falta de ar, ele demanda bastante trabalho. Ele é um cara trabalhoso, ele demanda Bom, muito isso, esforço. isso já era a tua realidade, né? Já, agora Já aumentou por chega no 10. pneu errado, né? Agora multiplicou Agora por 10. imagina. É isso Ô, aí. Fabiano, a Adriana está falando que se a extubação dos pacientes requer mais cuidado do que em outros casos. A extubação dele, assim, o nosso grande medo, nós temos vários medos, né? Hum. Primeiro com a equipe multidisciplinar de médicos, ou a equipe inteira do hospital. É um paciente que está contaminado pelo Covid. A hora que eu estou contaminando, estou jogando o vírus dentro do ambiente hospitalar. Primeira coisa. Segunda coisa, então estubar na hora certa, estubar na hora certa, né? Esses pacientes não podem ser entubado e extubado, entubado e extubado. Isso aí não é um brinquedinho de, né, botar a bola na caçapa e tirar de volta. Não é assim que funciona. A intubação é um procedimento de risco, né? As pessoas morrem ou podem morrer durante uma extubação e uma intubação. É raro, mas pode acontecer. Então, ter que intubar alguém de novo é colocar o paciente em risco a um procedimento novamente. Então, a gente tem critérios realmente para tirar o paciente do respirador, né? Esses critérios são relacionados com como você regula o aparelho, né? Essa regulagem do aparelho é feita todos os dias, e isso é uma coisa muito importante também, porque assim, ó, se eu não regular certo o aparelho todos os dias, existem lesões devido à parte de regulagem do aparelho que o paciente pode levar como sequela para o resto da vida, que são as lesões Nossa. relacionadas com o aparelho. Eu não estou falando do vírus, eu estou falando da máquina, do jeito como você regula ela, né? Então, se não regular ela da maneira correta, isso vai para frente e o paciente pode realmente seguir com uma sequela. Então, extubar o paciente, a gente só faz isso, na maioria das vezes, quando tem algum tipo de certeza. E se não tem condições de extubar, a gente acaba fazendo o que a gente chama de traqueostomia, né? Que Aham. isso, nos pacientes com Covid,
a gente tem tentado retardar um pouco essa questão da traqueostomia, porque também é um procedimento cirúrgico. Tu está expondo a equipe, tu está expondo o paciente a um risco muitas vezes desnecessário. Então, a traqueostomia pode ser feita, obviamente. Se tiver indicação, ela tem que ser realizada, a gente não retarda, mas se der para esperar um pouquinho, a gente espera. Então, a extubação, realmente, ela requer mais risco, porque o paciente está bloqueado neuromuscular, ele tem fraqueza muscular, ele não tem colaboração neurológica, eles costumam ficar muito agitados, esses pacientes, porque a gente usa doses de derivados de morfina, que são os opioides, né? Então, esses opioides, a gente usa em doses muito altas, e quando tu tira o opioide desse paciente, eles fazem síndrome de abstinência, ou seja, eles querem, o organismo está pedindo, aí eles querem aquilo e eles ficam numa agitação louca. Então, tu acaba tendo que sedar para ele não se agitar e não se machucar, e muitas vezes tu tendo que entubar de novo. Ou seja, a gente tenta realmente ter o máximo de cuidado na extubação para evitar uma intubação que muitas vezes pode gerar correria, né? Então, a extubação é traumática. A gente fica só com medo do vírus, mas olha quanta coisa que envolve, né? O processo é muito complexo. Fisioterapia pulmonar, fisioterapia, e aí por aí vai, né? A nossa vida sem os fisioterapeutas no hospital hoje não existiriam, né? Vou lhe dizer que realmente a parte de reabilitação dos pacientes, mesmo durante a fase que eles estão críticos, dentro do hospital que já faz fisioterapia, independente dele estar acordando ou não estar acordando, tu vai estar na fisioterapia direto, né? Assim como a equipe nutricional e da enfermagem. Então, essa parte de reabilitação realmente na internação e pós são essenciais para reabilitar o paciente. Então, se não tivesse nossos amigos fisioterapeutas nos ajudando aí, eu não sei como seria, porque eles ficam muito fracos, né? Então, eles ficam realmente muito fracos. Isso, porque a fisioterapia, como é importante, a gente vê que ela não salva só lá, né? É legal também falar que você também pode se preparar fisicamente através da fisioterapia, né? Porque hoje a fisioterapia tem centros aí maravilhosos, né? O Johnny, que está aí na nossa live, pode dizer isso, né? Ele tem lá um centro de fisioterapia que você sai de lá power, né? Exatamente. Então, assim, a gente no hospital, a gente tem um grupo de trabalho muito forte e muitas vezes a gente tem uns quebra-pau bem bom, mas é um quebra-pau realmente pensando no bem do paciente. Né? É um quebra-pau, cada um puxa para um lado, vem para cá, vai para lá, tu regula o respirador, não regula, vai contaminar, não vai contaminar, como é que fica a equipe? Mas, assim, mas não é um quebra-pau ruim, é um quebra-pau para tentar achar a melhor solução, tu entendeu, Fabiola? Então, sem nossos amigos aí da batalha, a gente não seria ninguém, assim, os pacientes estariam perdidos, né? Se não fosse a equipe multidisciplinar, realmente o negócio ia ser muito complicado, né? Então, tudo que acontece no hospital é para realmente achar a melhor solução, né? A melhor solução para o paciente, né? E a fibrose pulmonar? A fibrose pulmonar é uma sequela de qualquer tipo de processo infeccioso. Então, tu vai ter a fibrose por inflamação, por infecção, por qualquer coisa. Então, alguns centros já fizeram alguns estudos, né, e já viram que 83% dos pacientes com doença grave que vão para a UTI ficam com sequelas neurológicas, sequelas pulmonares pós-ventilação mecânica e pós-intubação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tu vai ter uma limitação. Tu vai ter uma... Se ocorria 5 quilômetros, ocorra 4, ocorra 3, né? Tu vai ter um pouco de limitação no início, e a gente vê que isso, na verdade, acontece precoce já, até 60 dias pós, eu consigo detectar que o paciente tem essa fibrose pulmonar através de exames de imagem, que é a tomografia, né? E através da pletismografia, que é um exame que mede essa capacidade do pulmão trocar esses gases, né? E isso é um exame um pouco mais demorado, demora quase 1 hora, né? Então é um examezinho mais chatinho, mas independente, é o exame que consegue detectar. O exame mais simples, que é a espirometria, não consegue. Então a gente tem que realmente ver que existe a possibilidade, mas, de novo, não são todos os casos. São aqueles pacientes que têm sintoma, né? Então, eu tenho que separar bem isso, senão todo mundo vai querer chegar lá daqui a pouco e fazer o melhor exame, e isso vai gerar... Tu tá ferrado! Tô ferrado, mulher. Eu tenho que orientar esse povo, senão nós estamos ferrados. Não, porque você falou que depois da outra live o consultório pilhou, né? Imagina exatamente, agora. eu vi a Fabiola mandou eu aqui, tá ótimo. Então, tá bom. Então, a fibrose existe. Então, assim, a consequência disso, existem medicações que a gente faz para a fibrose pulmonar.
Elas Ah, evitam, tem. existe. E a base do racional dessa medicação é evitar a progressão da patologia, ou seja, é evitar que ela aumente. Imagina assim, quanto custa essa brincadeira? São dois tipos de remédio só. Um remédio custa 9 e outro custa 15 mil reais por mês. Então, Caraca! assim, é medicação muito cara. Então, assim, não tem como conseguir isso no dia a dia para todos os casos. Então, eu tenho que Putz, selecionar no dia a dia já os pacientes que vão utilizar. Isso é entrado com, muitas vezes, com um pedido via judicial para o governo conseguir pagar, que ninguém consegue pagar uma conta dessa, é imagina. impossível. Então, alguns estudos preliminares já estão estudando, primeiramente, aquela questão assim: bom, existe algum racional, existe alguma lógica de eu prescrever uma medicação antifibrótica para um paciente pós-Covid? Então, existem ideias. As ideias que alguns pacientes talvez se beneficiem dessas medicações. E sabe-se que tem sequelas. Até que ponto a gente vai ter que usar essa medicação ainda ou não, eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas existem alguns estudos já em andamento para tentar ver o racional, ou seja, não está sendo prescrito medicação para isso ainda. E nos casos muito graves, Fabiola, assim, ó, aí tem relatos na literatura. Ah, meu pai teve Covid e eu quero transplantar o pulmão porque ele está na UTI. A gente teve um exemplo há poucos dias atrás. Hum, Isso, a princípio, não existe. Existem casos escritos isoladamente de complicações tardias, um nos Estados Unidos, outro lá na China, de pacientes que 60 dias após ter a infecção, ele não tem mais o vírus e ele não consegue sair do aparelho e tem uma condição toda especial que permite a possibilidade e o pulmão não tem mais jeito, né? Aí eu tenho que fazer cirurgia de transplante. Mas isso não cai dentro da lógica. Isso no consultório é uma pergunta muito frequente de pacientes, não de paciente, de familiares que vão hum, no consultório, porque o familiar está na UTI em ventilação mecânica e ele quer uma solução. Doutor, eu posso fazer um transplante no meu pai que está na UTI com Covid agora? Eu vou dizer que a resposta é não, certo? não. Porque não é uma terapia que seja fácil de fazer, não se faz no estado de Santa Catarina, no Paraná está começando, né? Então assim, e pós-Covid não tem nada. Então é uma pergunta muito frequente no consultório, Fabíola, e é Uhum. bem importante orientar, porque pega um grande número de pessoas, tem um monte de seguidores aí, então por enquanto não existe essa possibilidade, isso não está descrito no Brasil, nenhum caso, e não tem condição clínica de se fazer um transplante numa pessoa pós-Covid, aparentemente, tá? E Então, tem alguma existe fibrose. relação com asma, com bronquite, da pessoa já ter essa. Já, então, provavelmente é aquilo que eu te falei um pouquinho ali, que tem doenças pré-existentes. Então, tu tem doenças pré-existentes que durante uma infecção dessa vão piorar muito rápido. E tu perde o time. Tu perde, na verdade, o time de tratamento e aí tu tenta fazer o que dá, né? Agora, realmente, se tu chega nesse nível, a maioria das pessoas acabam falecendo. Eles não conseguem resistir, né? Porque o pulmão já está realmente destruído, né? Traumático. Então, a gente tem muitos estudos que eu estava revisando nas últimas semanas para poder falar contigo, de estudos pós-morte, né? Para estudar, a pessoa faleceu, infelizmente, e é feito Aham. necrópsia, né? Para entender quais as consequências que o vírus causou dentro do organismo. Então, são estudos muito importantes para nós médicos, porque através do ponto final, que é o óbito da pessoa, tu consegue fazer uma programação para ver o que a doença causou no organismo, para tentar, naqueles casos que estão começando agora, mudar, na verdade, as tuas condutas e ser o mais efetivo possível no início. E todos os estudos de necrópsia que eu vi, tem estudo canadense, estudo alemão, tem estudo americano, tem um estudo brasileiro, inclusive, que faz microcirurgia de autópsia nesses pacientes que não faz a cirurgia muito grande para tirar pedacinhos pequenos, né? E todos eles mostram que sim, existe dano pulmonar, hepático, dano cardíaco, neurológico, né? Onde tu realmente fica com sequelas crônicas, e a fibrose é uma delas. Agora, quantos por cento? Varia da gravidade. A Uhum. gravidade de pacientes graves, nesse último estudo que eu revisei nos últimos dias, fica em torno de 15 a 20% muito grave. E algum tipo de alteração chega a 80%. Então, Caraca. 80% dos casos muito graves, aqueles que vão para a UTI, vão ter algum grau de sequela, né? Vai Uhum. impedir que ele tenha uma vida normal? Não. Mas ele vai ter uma limitação, muitas vezes, mais para algumas atividades, que talvez ele não seja igual a antes. O que ele vai ter que fazer?
vou chamar o meu grupo dos amigos multidisciplinares todos, leva, cara, vamos lá, fono, físio, psico, vamos botar esse cara para cima para ele reabilitar, né? Então tem pacientes que operam, pulmão, por exemplo, vamos fazer uma cirurgia e tirar um pulmão inteiro fora. Eu consigo viver com um pulmão só? Consigo. Por quê? Porque ele vai reabilitar e vai se readequar a viver com um pulmão só. Então é possível sim. Então tem várias propostas. A última que eu olhei aqui é uma proposta italiana de serviço de reabilitação. O que fazer com pacientes graves pós-Covid para reabilitar eles? Quais os melhores exercícios? O que fazer com ele depois? Quanto tempo tem que reavaliar? Então, nós temos trabalho aí para um bom tempo para o grupo multidisciplinar, com certeza, para reabilitar esse povo e deixar ele da melhor maneira possível. Porque se ele não se exercitar, ele vai ficar gordo. E se ele ficar gordo, ele vai ter outros problemas, né? Então, assim, Claro. acaba que é uma consequência, a imobilidade, né? Então, ele vai dar trombose, vai ficar com alterações neuromusculares, fraqueza muscular, a lesão de articulação. Então, pós-Covid, tu fica mais imóvel, né? Tanto que existe alguns trabalhos já saindo nos próximos tempos, é o que fazer, se eu tenho que usar anticoagulantes para prevenir eventos de trombose nesses pacientes pós a alta hospitalar. Uma pergunta que eu espero que logo seja respondida, porque a gente tem muitos casos de pacientes pós-altas no hospital que acabam fazendo tromboses em casa e chegam no hospital, nada a ver com Covid. O Covid já foi. E a pessoa chega com embolia, né? Ou trombose na perna, ou qualquer coisa desse tipo. Então, tem bastante coisa para fazer e nessa parte, realmente, o grupo multi da reabilitação pós é muito importante para ajudar a gente. Tem ali uma pergunta se você acha que a curva vai demorar para descer. A gente está numa curva, acredito e eu espero, a gente não tem todos os dados estatísticos e a gente não tem acesso a tudo. A gente teve momentos piores há 2 semanas atrás. Nós ampliamos o serviço no máximo possível, mas a gente está num platô de casos e todo dia interno o mesmo número de pacientes, praticamente todos os dias, né? Em média, são 4 a 6 semanas nesse platô. Eu espero que isso, final de agosto, setembro, o negócio diminua, porque realmente a gente não tem capacidade de expandir mais, né? Então, a gente está no limite em relação à capacidade hospitalar de atendimento. Mas a expectativa, sim, que a gente tem aí, em setembro, uma questão de efervescência dos quadros, eu espero que sim. Alguns colegas falam que a gente vai ter um piquinho de novo lá em setembro, né? Porque pode aumentar os casos de novo em quantidade e gravidade. Eu espero que não aconteça, eu torço para isso, né? Mas a gente não sabe muito bem, tem ainda um tempinho para responder. Mas a gente está numa quantidade de casos muito grande, Fabiola. Assim, difícil imaginar que pela circulação de pessoas que está pelo hospital e consultas seja muito maior do que a gente está passando em relação à quantidade de casos, porque todo dia ainda está internando bastante gente. Não numa curva de crescimento como foi há 3 semanas. Há 3 semanas teve uma curva de crescimento, assim, que eu falei, é o final do mundo, né? O negócio não vai dar, a gente não vai dar conta. E aí a gente chegou, estabilizou e ficou nesse valor alto, mas contornável, né? Óbvio, com a ampliação do serviço, né? Então a rede pública ela ampliou o máximo que ela pôde, até o Bethesda fez leitos de UTI, né? Então assim, nos ajudou muito. O Hospital Bethesda tem sido um parceiro gigante para nós em relação à questão. É um hospital que realmente acabou ampliando os serviços dele e está nos ajudando bastante, né? Então, todo mundo ampliou o máximo que deu, né? Então, eu espero que tenham chegado sim e a gente está num platô. A gente não vê aumento na última semana, a gente vê estabilidade do número de casos na última semana. Então, parou de crescer. Então, se parou de crescer... já é alguma coisa, né, Fabiano? Aparentemente, mas tem dias piores e dias melhores. Então, mas varia um pouquinho. Mas, existe, sim, uma sensação de estabilidade, né? Eu não tenho a estatística, porque eu não tenho todos os hospitais na minha mão, mas existe uma sensação de estabilidade, né? E aí, os números, eu espero que a gente consiga ter acesso a eles para poder calcular isso e ver se isso é real ou não é real. Tá, eu tenho uma pergunta aqui, eu vou puxar. Vamos ver. Meu pai teve vírus e está com 40% do pulmão comprometido. O que fazer? 40% do pulmão, eu tenho que ver a oxigenação dele. Se ele estiver em casa, né, eu vou dizer para ti assim, ele pode ficar em casa com 40%, é pouco provável. Ele tem que ver a oxigenação. Se a oxigenação dele estiver baixa, ele tem que ficar no hospital, porque é o pai dela.
ele é um senhor, com certeza, né? Com Então, se certeza. é um senhor, né, faz parte de um grupo de risco onde a complicação é muito rápida, né? E Uhum. a evolução acontece em horas. Então, assim, se ele tiver com a respiração curta, né, muito ofegante. E aquele negócio de olhar a pontinha dos dedos, ver se ela está arroxeada, né? E tu vê que os dedinhos estão um pouquinho roxos, o lábio está um pouquinho arroxeado. E a pessoa começa a falar e cansa, a gente chama isso de fala entrecortada, ele para falar para descansar, eu vou dizer, Uhum. leva ele para o hospital para fazer uma avaliação e fazer aquele exame da gasometria, que é um exame que colhe do braço, que é um exame bem chatinho, por sinal, né? Uhum. Que colhe direto da artéria, para saber se realmente ele está com a oxigenação baixa, para que vai indicar ou não uma internação, porque 40% uma quantidade considerável. É Menos um que número. 25%, menos que 25%, normalmente a gente indica que a pessoa fique em casa se não tiver nenhuma complicação maior. Agora, 40% é um número bastante significativo. É. Ai, Fabiano, tão bom conversar contigo, né? Eu gosto, gostaria que fosse ao vivo, mas tudo bem. Pois é. Depois a gente vai tomar aquele vinho lá, né? Vamos, vamos, eu já te prometi, já te prometi. Pois é. Olha, gente, aqui nós estamos chegando ao fim já dessa live, né? Eu quero agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que participou. A semana que vem, às 5 horas, sábado às 5 horas, a gente vai estar com a Cida Fontana. Ela é uma fofa, uma querida, ela é psiquiatra, uma grande amiga também, já há muitos anos, e ela vai estar esclarecendo outras coisas bem importantes aí, como você falou, né, Fabiano? Tem uma equipe multidisciplinar que tem que cuidar da cabeça desse povo também, porque Tem, não é fácil, né? não é E a fácil. gente está na captura aí de um neuro, né, para também estar conversando com a gente, porque a gente precisa desse suporte, né? A Gilda, que acabou de passar aí também, já ela que estreou a nossa série, né? Nós estamos fazendo séries e temporadas, né? A gente Sim. também está se reinventando, né? Pois então, tô vendo. Tá É, top bem também, né? legal. Eu agradeço o E, convite aí, e, assim, é muito legal. Acredito que continue com o teu trabalho, porque assim, a orientação é importante, né, Fabiola? E a gente se conseguir orientar o aham. maior número de pessoas e alcançar o maior número de pessoas ajuda muito, né? Diminui uma carga, muitas vezes, de trabalho e exposição das pessoas, né? Com certeza. Por isso, gente, olha, não deixe de curtir, comentar. Eu vou demorar um pouquinho, porque tem todas as hashtags, aquela coisa toda quando a gente posta. Mas, por favor, quem tiver aí, deixa a sua curtida, deixa o seu querido, né, ali, uma mensagem para o nosso querido Fabiano, para gente que a gente realmente possa agradecer de forma importante a tua participação aqui. Tá bom? Agradeço a Obrigadão, viu, participação. Fabiano? Bom final de semana para vocês e se cuidem. A gente espera que logo o negócio diminua, porque nós estamos precisando realmente ter uma baixa nessa curva, porque está todo mundo sofrendo bastante. Ninguém aguenta mais, né? Vamos esperar que isso Ninguém passe de uma vez. aguenta mais. A Ninguém gente quer aguenta mais. festa. Exatamente, exatamente. Muito abraço a todo mundo, logo, logo. Obrigada, Fabiano. Um Olha, beijo, um Fabiola, beijo grande felicidades. para Bom você, final de viu? semana para vocês aí. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Ai, gente, ele é um querido, né? O Fabiano, ele é sensacional. A gente tem uma relação muito legal, a gente se encontrou porque ele não foi numa situação muito legal, né? Ele cuidou do Emílio quando ele estava na UTI, a gente acabou ficando amigo e foi muito bom. E até hoje, né? A gente mantém esse relacionamento super legal. O que eu quero dizer para vocês é que é super importante a participação de vocês, né? A gente também está se reinventando aqui, estamos tentando levar tudo isso para vocês. Vou deixar salva essa live, vão lá, curtam, compartilhem. Amanhã a gente vai estrear uma nova série que chama O Outro Lado de, que vai ser com a Cecília Longo, que é uma menina muito legal, ela aí toda linda, maravilhosa, mas ela tem um lado que ninguém conhece, e esse é que a gente vai contar para vocês. Amanhã, domingo, às 19 horas. Então, não deixem de estar aqui com a gente também, tá bom? Obrigada, gente. Olha, obrigada aí pelas palavras, né, de carinho quanto ao meu trabalho. E vocês são muito importantes para a gente. Vai lá no nosso canal do YouTube, curta, comenta também e passe e faça tudo pela gente, porque a gente faz tudo para vocês. Tá bom? Um beijo.
Tchau, queridonas. Tchau, gente. Obrigada pelo carinho.